divórcio, o marido ficou milionário e deixou a ex-esposa com apenas uma casinha velha no interior. Dias depois, ao faxinar o porão escondido, o que ela encontrou a deixou em choque. A vida, para Maria Luísa, sempre fora uma partitura escrita a 4 mãos, uma melodia composta em parceria com Augusto, o homem com quem dividira os últimos 20 anos de sua existência. Aos 40 anos, ela se via como a personificação da estabilidade, um porto seguro construído com o cimento do amor, da dedicação e dos sacrifícios diários. Juntos, ergueram um império que não se media apenas em cifras bancárias, mas nos tijolos da casa confortável onde criaram o filho, André, hoje um jovem de 22 anos, e nos sonhos de uma velhice tranquila, embalada pelas memórias de uma vida inteira de cumplicidade. Ela abdicara de sua própria carreira, de seus próprios anseios, para ser o alicerce sobre o qual Augusto poderia construir seu sucesso como empresário. Cada renúncia era um verso naquela canção de amor. Cada noite mal dormida, cuidando de um filho febril. Cada jantar preparado com esmero após um dia exaustivo, tudo parecia uma contribuição justa para a sinfonia familiar. Mal sabia ela que, nos bastidores, Augusto reescrevia a partitura inteira, transformando a melodia compartilhada em um solo egoísta e cruel, onde apenas sua voz ecoaria no final. O divórcio não foi um ponto final, foi uma demolição. A notícia chegou como um trovão em céu azul, inesperada e devastadora. Augusto, com a frieza de um cirurgião amputando um membro necrosado, anunciou que o casamento havia acabado. Mas a verdadeira dimensão da traição só se revelou na sala fria e impessoal do escritório de advocacia. Ali, sentada em uma cadeira de couro que parecia engoli-la, Maria Luísa ouviu o advogado de Augusto, um homem com um sorriso cínico e olhos que não demonstravam um pingo de compaixão, detalhar a partilha de bens, ou melhor, a ausência dela. Documento após documento, ficava claro que o patrimônio que ela ajudara a construir havia se evaporado. As propriedades, os investimentos, as contas poupudas, tudo fora metodicamente transferido, diluído em uma teia complexa de vendas simuladas para empresas de fachada e sócios que ela nunca ouvira falar. Laranjas, o advogado explicou com um tom professoral, como se estivesse ensinando uma criança ingênua sobre as maldades do mundo. Augusto, o homem que jurara amá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, havia orquestrado uma fraude meticulosa para garantir que a riqueza ficasse apenas com ele. Ele se tornara um milionário solitário, e ela, a arquiteta silenciosa desse império, estava sendo descartada com as migalhas. E que migalhas amargas eram! Para Maria Luísa, a mulher que fora sua companheira por 2 décadas, Augusto, generosamente, deixou uma pequena casinha em Ouro Preto. Uma propriedade esquecida, comprada no início do casamento como um devaneio romântico, um refúgio futuro que nunca se concretizou. A casinha, encravada numa das ladeiras históricas da cidade, era uma memória empoeirada de um tempo em que os sonhos ainda eram compartilhados. Agora era o símbolo máximo de sua humilhação, um exílio forçado. Enquanto o advogado falava, o mundo de Maria Luísa desmoronava em silêncio. O ar parecia rarefeito, as palavras zumbiam em seus ouvidos como um enxame de abelhas furiosas. Ela olhou para Augusto, buscando um vislumbre do homem com quem se casara, mas encontrou apenas um estranho de olhos gélidos, cuja expressão era uma mistura de impaciência e triunfo. Ele a olhava não como a mãe de seu filho, mas como um obstáculo finalmente superado, um peso morto do qual ele se livrava para voar mais alto. André, o filho, estava ao seu lado, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. Com a retidão moral que a juventude ainda permite, ele se levantou, a voz tremendo de indignação. "Pai!"
Como você pode fazer isso? Como pode tratar a mamãe como se ela fosse lixo? Ela dedicou a vida a você, a nós. Isso não é justo, é monstruoso. A voz de André ecoou na sala silenciosa, um grito de decência em um oceano de sordidez. Augusto, no entanto, permaneceu impassível. Ele se virou para o filho com um paternalismo irritado, como se repreendesse uma criança por um capricho inoportuno. André, você é jovem, não entende de negócios. Sua mãe será cuidada. Ela tem um teto sobre a cabeça. A vida é dura e eu estou apenas garantindo o futuro. O meu futuro. A resposta foi um golpe ainda mais profundo, a confirmação de que, para Augusto, a família não era um santuário, mas um negócio do qual ele estava se desfazendo da sócia minoritária e improdutiva. A humilhação de Maria Luísa era agora completa, pública, testemunhada pelo próprio filho, que via o pai se transformar em um monstro diante de seus olhos. Sair daquele escritório foi como emergir de um pesadelo para encontrar a realidade ainda mais aterrorizante. O sol do lado de fora parecia zombar de sua dor, iluminando um mundo que não era mais seu. A casa onde vivera, o carro que dirigia, as contas que usava para o supermercado, tudo lhe fora arrancado. Ela era uma estrangeira em sua própria vida. Os dias seguintes foram um borrão de caixas de papelão e lágrimas silenciosas. Cada objeto que embalava era um fantasma de uma felicidade perdida. As fotografias de André aprendendo a andar, a primeira louça que compraram juntos, os livros que lera para o filho dormir. Augusto a observava com a distância de um capataz, garantindo que ela levasse apenas o estritamente pessoal, como se temesse que ela pudesse roubar um fiapo da riqueza que ele agora considerava exclusivamente sua. A cada olhar dele, ela sentia sua dignidade ser esfolada, camada por camada, até restar apenas a carne viva da dor e da impotência. Ela não era mais a esposa, a parceira, a matriarca. Era uma inquilina sendo despejada, uma peça descartável de um passado que ele fazia questão de apagar. E no meio de toda essa ruína, uma pergunta a assombrava, uma pergunta que a manteria acordada por muitas noites. Como o amor pôde se transformar em uma crueldade tão calculada? Como o homem que segurara sua mão e prometer ao mundo pôde, com a mesma mão, empurrá-la para um abismo tão profundo e escuro? A resposta, ela temia, era tão devastadora quanto a própria traição. Talvez o amor nunca tivesse existido de verdade. Talvez ela tivesse sido apenas uma peça útil em um jogo que ele sempre jogou sozinho. E agora, o jogo havia acabado, e ela era a única perdedora. A estrada para Ouro Preto era uma serpente de asfalto que se contorcia pelas montanhas de Minas Gerais, e para Maria Luísa, cada curva era uma despedida. O carro, um modelo antigo emprestado por um amigo penalizado, estava abarrotado com os destroços de sua vida anterior. Caixas de papelão contendo roupas, algumas fotografias que conseguira salvar da fogueira das vaidades de Augusto e a dignidade fraturada que ainda tentava manter unida. Atrás dela ficava a cidade que a vira florescer e murchar, o fantasma de uma casa que não era mais sua e a memória de um homem que se tornara um estranho. À sua frente, a cidade histórica a aguardava, não como um refúgio romântico, mas como uma sentença. A casinha que um dia fora um sussurro de promessa, agora gritava sua nova realidade. O abandono, a precariedade, o recomeço forçado do Marco Zero. Ao chegar, a visão que a saudou foi ainda mais desoladora do que suas piores lembranças. A fachada, outrora pintada de um azul esperançoso, estava agora desbotada e manchada pelo tempo, com a pintura descascando como pele queimada de sol. As janelas de madeira, com vidraças trincadas, pareciam olhos cegos e tristes. Uma trepadeira selvagem se enroscava pelas paredes, como se a natureza tentasse reclamar para si aquela estrutura esquecida.
O ar dentro da casa era pesado, carregado com o cheiro de poeira, mofo e solidão. Não havia eletricidade, as torneiras tossiam um ar seco antes de cuspirem uma água enferrujada, e o telhado exibia buracos que prometiam transformar qualquer chuva em uma cachoeira interna. Aquela não era uma casa, era uma ruína, um mausoléu para os sonhos que ela e Augusto um dia tiveram. Naquela primeira noite, enrolada em um cobertor fino sobre um colchão doado, Maria Luísa sentiu o frio cortar seus ossos, um frio que vinha tanto da umidade das paredes quanto do vazio em sua alma. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo uivo do vento nas frestas e pelo som de suas próprias lágrimas caindo no escuro. A dureza da nova vida se impôs sem cerimônia. Os dias de Maria Luísa se transformaram em uma batalha pela sobrevivência. As mãos, antes acostumadas a tecidos finos e ao teclado de um computador, agora estavam ásperas e cheias de calos pelo esforço de carregar baldes de água de uma bica pública, esfregar o chão encardido e tentar remendar, com materiais improvisados, as feridas abertas da casa. A fome era uma companheira constante, um lembrete cruel de que a geladeira farta e a despensa cheia eram luxos de um outro universo. Ela aprendeu a viver com o mínimo, a transformar uma sopa de legumes em um banquete e a encontrar gratidão em um pão amanhecido. A humilhação era sua sombra, seguindo-a pelas ruas de pedra de Ouro Preto, onde os olhares curiosos dos vizinhos pareciam perfurar sua pele. Ela era a coitada, a mulher abandonada pelo marido rico. Um espetáculo de desgraça para ser comentado em voz baixa nas janelas e nos balcões das vendas. Cada olhar de pena era uma nova facada em seu orgulho já combalido. Em meio a esse deserto de solidão, a presença de André era o único oásis. O filho, recém-casado, e ele mesmo lutando com as dificuldades financeiras de um jovem casal, se recusava a abandoná-la. 2 vezes por semana, ele fazia a longa viagem até Ouro Preto, o porta-malas de seu carro popular abarrotado, não com luxos, mas com o essencial: sacolas de arroz, feijão, legumes e, o mais importante, o calor de seu abraço. Ele chegava com um sorriso no rosto, tentando mascarar a dor que sentia ao ver a mãe naquela condição. Enquanto ela cozinhava o que ele trazia em um fogareiro a gás, ele se ocupava em consertar o que podia. Uma telha solta, uma janela que não fechava, um cano que teimava em vazar. Eram pequenos gestos, gotas de cuidado em um oceano de necessidade, mas para Maria Luísa valiam mais do que todo o ouro que Augusto acumulara. "Mãe, isso é temporário", ele dizia, segurando as mãos dela, a voz firme com uma convicção que ele talvez nem sentisse. "Nós vamos dar um jeito. O pai vai cair em si ou a justiça vai ser feita. Você não vai ficar assim." Ela apenas assentia, sem querer destruir a esperança juvenil do filho, com o peso de seu próprio ceticismo. Nas conversas, André trazia notícias do mundo que ela deixara para trás, notícias que eram como sal jogado em feridas abertas. Enquanto Maria Luísa contava moedas para comprar velas, Augusto regia um espetáculo de opulência nas redes sociais. Seu perfil, antes discreto e familiar, havia se transformado em um outdoor de sua nova vida de solteiro milionário. As fotos eram um desfile de clichês da riqueza recém-adquirida. Ele, com um sorriso forçado e bronzeado, ao lado de carros esportivos que valiam mais do que a casinha dela. Ele, em iates luxuosos, com taças de champanhe na mão, cercado por mulheres jovens, cujos sorrisos eram tão calculados quanto os investimentos que as atraíam. As legendas eram hinos à liberdade e ao sucesso. "Vivendo a vida que eu mereço, o trabalho duro compensa, deixando para trás o que não me serve mais." Cada postagem era uma punhalada deliberada, uma mensagem clara de que ela, a parceira de 20 anos, era o peso morto que ele se orgulhava de ter descartado. André mostrava as fotos para a mãe,
não por crueldade, mas por uma indignação que precisava compartilhar. Olha isso, mãe. Olha a falta de vergonha. Ele nem espera o divórcio ser finalizado para esfregar essa palhaçada na nossa cara. E essas mulheres parecem ter a minha idade. É nojento. Maria Luísa olhava para as imagens com uma estranha dormência. A dor era tão profunda que quase se tornava abstrata. Aquele homem na tela, com seu sorriso vazio e sua felicidade fabricada, não era o Augusto que ela conhecera. Era um personagem, um avatar grotesco da ganância e da crise de meia-idade. Ela via a fragilidade por trás da ostentação, o desespero de um homem tentando preencher um vazio interior com bens materiais e corpos jovens. Ele não estava construindo uma nova vida. Estava incendiando a antiga e dançando sobre as cinzas, sem perceber que ele mesmo estava sendo consumido pelo fogo. A solidão, no entanto, era uma mestra severa. Nas longas noites, quando o cansaço físico não era suficiente para silenciar a mente, Maria Luísa era forçada a confrontar seus demônios. A raiva, a tristeza, a sensação avassaladora de injustiça. Ela repassava os 20 anos de casamento procurando sinais, pistas da traição que não vira. Teria sido sempre assim? Teria ela sido tão cega? Aos poucos, em meio à dor, uma nova semente começou a germinar. Uma semente de raiva, sim, mas uma raiva produtiva. Uma determinação feroz de não se deixar definir por aquela humilhação. Ela não seria a coitada para sempre. Ela não permitiria que Augusto tivesse a satisfação de vê-la destruída. A casinha, aquele símbolo de seu rebaixamento, começou a mudar de significado. Não era mais sua prisão, mas seu campo de batalha. Se era ali que teria que viver, então faria daquele lugar um lar. Um lar construído não com o dinheiro de Augusto, mas com a força de suas próprias mãos. A decisão foi tomada em uma manhã fria, enquanto olhava para as paredes mofadas e o chão coberto de poeira. Ela não iria apenas sobreviver ali, ela iria florescer. Começaria pelo básico, uma limpeza profunda, uma faxina não apenas na sujeira física, mas na sujeira emocional que a sufocava. Ela precisava de ordem, de luz, de um espaço que pudesse chamar de seu. E foi com essa resolução, armada com uma vassoura, baldes e uma vontade de ferro, que ela começou a tarefa monumental de reclamar seu espaço. Mal sabia ela que, ao varrer as teias de aranha e a poeira de décadas, estava prestes a desenterrar um segredo muito mais antigo e poderoso, um segredo que jazia adormecido sob o assoalho de sua própria desgraça, esperando pacientemente pela pessoa certa para despertá-lo. A verdadeira história daquela casa e a sua própria estava apenas começando. A decisão de transformar a ruína em um lar foi o catalisador. Maria Luísa, movida por uma força que ela mesma desconhecia, declarou guerra à decadência. Cada balde de água suja que jogava fora era como se expurgasse um pouco da amargura. Cada teia de aranha que desfazia era um fio rompido com o passado de inércia. A limpeza era um ritual, uma purificação. Ela começou pelos cômodos principais, a pequena sala, o quarto único, a cozinha minúscula. Com a ajuda de André nos fins de semana, as paredes foram lixadas e caiadas de um branco luminoso, que parecia ampliar o espaço e trazer luz para as sombras. As janelas quebradas foram substituídas por vidros novos, que agora emolduravam a paisagem barroca de ouro preto como quadros vivos. Aos poucos, o lugar deixava de ser um espectro para ganhar corpo, para respirar. Foi então, ao se voltar para o último e mais negligenciado canto da casa, um pequeno depósito nos fundos que servia como despensa, que o destino decidiu intervir. O assoalho de madeira daquele cômodo era irregular, com tábuas escuras e gastas que rangiam sob seus pés. Uma delas, em particular, parecia solta,
movida por um impulso, uma curiosidade que superou o cansaço, ela se ajoelhou e forçou a tábua com a ponta dos dedos. A madeira cedeu com um gemido, revelando não o chão de terra que esperava, mas um vão escuro e um anel de ferro enegrecido, preso a uma estrutura que parecia ser um alçapão. O coração de Maria Luísa disparou, uma mistura de medo e excitação percorrendo suas veias. Ali, escondido sob a poeira de gerações, havia algo que não deveria ser encontrado. Com as mãos trêmulas, ela puxou o anel. A portinhola de madeira maciça era pesada, e foi preciso usar todo o peso do corpo para erguê-la. Um sopro de ar frio e úmido subiu do buraco, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e de tempo encapsulado. Era um porão que não constava em nenhuma planta, um segredo engolido pela casa. A escuridão lá embaixo era total, intimidadora. Por um momento ela hesitou. O que poderia haver ali além de ratos, aranhas e o esquecimento? Mas a mesma determinação que a fez lutar contra a ruína a impeliu para a frente. Buscou uma lanterna dessas baratas, a pilha que André lhe trouxera, e apontou o facho de luz para o abismo. Uma escada rústica de pedra descia para as entranhas da terra. Respirando fundo, como um mergulhador prestes a saltar em águas desconhecidas, Maria Luísa começou a descer. Cada degrau era um passo para mais longe de sua vida miserável e para mais perto de um mistério que a aguardava. O porão era maior do que imaginava, com paredes de pedra bruta que pareciam chorar umidade. O ar era gelado, e o silêncio, profundo, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e pela batida descompassada de seu coração. O facho da lanterna dançava pelas paredes, revelando prateleiras vazias, algumas ferramentas agrícolas enferrujadas e o contorno fantasmagórico de objetos cobertos por lençóis empoeirados. Foi num canto, quase camuflada pela penumbra, que ela a viu. Não era um baú de tesouro de pirata, mas algo muito mais sóbrio e ainda assim imponente. Uma arca de madeira escura, reforçada com tiras de metal oxidado do tamanho de uma mala de viagem grande. Estava coberta por uma camada de poeira tão espessa que parecia um sudário. Aproximou-se com reverência. Não havia cadeado, apenas um fecho de metal pesado e trabalhado. Com um esforço que fez seus músculos protestarem, ela o levantou. A tampa da arca se abriu com um rangido longo e fantasmagórico, que ecoou pelo porão como um suspiro libertado após um século de confinamento. O que havia dentro fez Maria Luísa prender a respiração. Sobre um forro de veludo carmesim, agora desbotado e poído, repousava um tesouro que parecia saído de um conto de fadas. Joias, dezenas delas. Colares de ouro com pedras que brilhavam mesmo na luz fraca da lanterna, broches cravejados de diamantes e esmeraldas, anéis com rubis do tamanho de unhas, brincos de pérolas que pareciam lágrimas de deusa. Eram peças de um requinte e de uma beleza que ela jamais vira, de um estilo antigo, claramente do século XIX. O trabalho artesanal era primoroso. Cada detalhe, cada filigrana, era uma obra de arte. Eram joias de uma rainha, escondidas no porão de uma plebeia. Em um frenesi contido, ela começou a tocar as peças, o metal frio contra sua pele quente. O peso do ouro, o brilho das gemas, tudo parecia irreal. Aquilo não podia ser verdade. Deviam ser réplicas, bijuterias de alta qualidade, mas o peso, a perfeição, o brilho inconfundível, tudo gritava autenticidade. E então, em meio ao brilho ofuscante, ela viu um pequeno compartimento secreto na lateral da arca. Ao abri-lo, encontrou um maço de papéis amarelados, amarrados com uma fita de seda desbotada. Era uma carta. A caligrafia era elegante, fluida, mas com uma urgência contida em cada traço. Com as mãos ainda mais trêmulas, Maria Luísa começou a ler. A carta, datada de 1888, era o testamento de uma alma aprisionada.
A quem encontrar este meu refúgio? Começava a missiva. Meu nome é Isabel de Alcântara, e se estas palavras chegaram a vós, é porque meu plano de fuga falhou, ou porque a morte me encontrou antes da liberdade. A mulher na carta descrevia uma vida de opulência e desespero. Casada com um dos homens mais ricos e poderosos de Ouro Preto, um barão do café, ela vivia em uma gaiola dourada. Ele não a agredia fisicamente, mas a sufocava com seu ciúme doentio, seu controle absoluto, sua crueldade psicológica. Ele a isolara de amigos e familiares, controlava cada passo seu, ridicularizava seus pensamentos e sonhos, transformando-a em um mero objeto de decoração em sua mansão. Ele me deu todas estas joias, escrevia Isabel, não como presentes de amor, mas como grilhões. Cada pedra preciosa é um lembrete de meu cativeiro. Por anos, juntei cada peça que pude, fingindo perdê-las, para depois escondê-las aqui, neste porão da única propriedade que possuo em meu nome, um pequeno dote de minha falecida mãe. Este tesouro não é a minha vaidade, é o meu passaporte. Com ele, pretendo comprar minha passagem para a Europa, para longe de seus olhos, para um lugar onde eu possa finalmente respirar. Se eu não conseguir, se ele me descobrir, temo pelo meu destino. Ele já jurou que prefere me ver morta a me ver livre. A carta terminava com uma declaração que fez o coração de Maria Luísa parar. Portanto, a vós que encontrastes meu segredo, eu vos lego este tesouro. Não o deixeis cair em mãos erradas. Usai-o para comprar a vossa própria liberdade, seja ela qual for. Que estas joias, que para mim foram o símbolo da minha prisão, se tornem para vós as chaves que abrirão todas as portas. Considerai-vos meu herdeiro ou herdeira de direito e de alma. Que Deus vos guarde. Maria Luísa ficou sentada no chão frio do porão por um tempo que não soube medir, a carta de Isabel em uma mão, um colar de diamantes na outra. A história daquela mulher, separada dela por mais de um século, ecoava em sua própria alma de uma forma assustadora. A gaiola dourada, o marido controlador, a anulação psicológica, eram versões de sua própria história, apenas em épocas e contextos diferentes. Augusto não a trancara fisicamente, mas a aprisionara em uma dependência emocional e financeira que a deixara completamente vulnerável. Isabel de Alcântara não era uma estranha, era uma irmã de infortúnio. E agora, de forma fantasmagórica e inacreditável, ela lhe estendia a mão através do tempo, oferecendo-lhe não apenas uma fortuna, mas uma chance de reescrever seu destino. O valor daquelas joias era incalculável, mas Maria Luísa sabia instintivamente que se tratava de milhões. Milhões que poderiam mudar tudo. A humilhação, a pobreza, a dependência, tudo poderia ser varrido para sempre. Mas com a descoberta veio também o medo. Um segredo daquela magnitude era perigoso. O que acontecera com Isabel? Teria ela conseguido fugir? Ou o barão descobrira seu plano e cumprira sua ameaça sinistra? A história daquela mulher estava inacabada, e Maria Luísa, agora, era a guardiã de seu último ato. Subiu as escadas do porão como se emergisse de um transe, fechou o alçapão e colocou a tábua de volta no lugar. A casa, agora, não guardava apenas sua dor, mas também sua esperança. Uma esperança brilhante, perigosa e absolutamente transformadora. A mulher humilhada que descera ao porão não era a mesma que subira. A que subira era herdeira de uma fortuna e de uma promessa. E ela não iria falhar onde Isabel talvez tivesse falhado. Ela usaria aquelas chaves. Ela abriria todas as portas. A descoberta do tesouro não trouxe uma explosão de alegria, mas uma calma gélida e estratégica. Maria Luísa compreendeu, com uma clareza que beirava o sobrenatural, que aquele não era um bilhete de loteria premiado,
mas um complexo jogo de xadrez contra o destino, e cada movimento precisava ser calculado com a precisão de um mestre. A euforia inicial deu lugar a um estado de alerta constante. A arca, com seu conteúdo milionário, era ao mesmo tempo sua salvação e sua maior vulnerabilidade. Augusto a deixara com nada, mas o universo, em uma de suas reviravoltas irônicas, lhe entregara tudo. Agora, a questão não era mais se ela poderia reconstruir sua vida, mas como o faria sem que o peso daquele segredo a esmagasse. A primeira noite após a descoberta foi de uma vigília febril. Com a arca agora escondida no lugar mais seguro que pôde improvisar, debaixo de seu próprio colchão, uma fortaleza de pobreza que ninguém suspeitaria, ela não conseguiu pregar o olho. A história de Isabel de Alcântara a assombrava. Quem era aquela mulher? O que lhe acontecera? A curiosidade, antes um luxo que não podia se permitir, tornou-se uma necessidade, uma questão de honra. Ela sentia que devia a Isabel não apenas o uso prudente da fortuna, mas também a recuperação de sua memória, o desfecho de sua história silenciada. Movida por essa nova missão, Maria Luísa iniciou sua investigação. Ouro Preto, com suas ruas de pedra e casarões seculares, não era apenas uma cidade. Era um arquivo a céu aberto, um labirinto de histórias sussurradas e esquecidas. Ela começou sua busca na Biblioteca Municipal, um santuário de silêncio e papel amarelado. Com a desculpa de estar pesquisando a história de sua própria casa para uma pequena reforma, ela mergulhou nos arquivos da cidade, nos jornais do final do século XIX, nos registros de famílias notáveis. O nome Isabel de Alcântara não demorou a surgir, mas sempre atrelado ao de seu marido, o barão Afonso de Vasconcelos, um homem cuja influência parecia se estender por cada página da história local. Ele era um titã do café, um benfeitor da cidade, um político poderoso. Sua imagem pública era impecável. Isabel, por outro lado, era uma figura etérea, mencionada nas colunas sociais por sua beleza, sua elegância nos saraus, mas raramente por suas próprias palavras ou feitos. Ela era um acessório, um belo adorno no braço do poderoso barão. A virada na investigação aconteceu quando Maria Luísa encontrou uma série de artigos de um pequeno jornal local da época, um tabloide mais sensacionalista que ousava desafiar a narrativa oficial. Em setembro de 1888, uma pequena nota anunciava o súbito e misterioso desaparecimento da baronesa de Vasconcelos. A versão oficial, disseminada pelos jornais maiores e amigos do barão, era que Isabel, sofrendo de uma melancolia nervosa, havia se retirado para um convento na Europa para tratamento espiritual, uma história conveniente e inquestionável. Mas o pequeno jornal plantava a semente da dúvida. O editor questionava por que ninguém a vira partir, porque suas aias mais próximas haviam sido demitidas e enviadas para longe, porque o barão, em vez de demonstrar luto ou preocupação, mergulhara em uma série de festas e negócios ainda mais audaciosos. Um artigo particularmente arrepiante citava uma fonte anônima, uma suposta criada da mansão, que afirmava ter ouvido uma discussão violenta na noite do desaparecimento, seguida por um silêncio mortal. O caso, no entanto, nunca foi investigado. O poder do barão era um muro intransponível para a justiça. Ele viveu uma vida longa e próspera, morrendo décadas depois como um dos patriarcas mais respeitados da região. Isabel de Alcântara, a mulher que sonhava com a liberdade, simplesmente se tornou um fantasma, uma nota de rodapé esquecida na biografia de seu marido. Maria Luísa sentiu um calafrio. A carta no porão era a peça que faltava naquele quebra-cabeça macabro. Isabel não fugira.
O mais provável era que o barão tivesse descoberto seu plano e a silenciado para sempre. Aquele tesouro não era apenas uma herança, era a prova de um crime, a última vontade de uma vítima. Com a história de Isabel a impulsionando, a próxima fase do plano de Maria Luísa era pragmática: confirmar o valor do tesouro e transformá-lo em poder real. Agir com ostentação seria um suicídio. Ela precisava de discrição absoluta. Com a desculpa de visitar uma prima distante, ela fez uma viagem a São Paulo, levando consigo apenas 3 peças menores, mas ainda assim impressionantes. Um broche de esmeraldas, um anel de rubi e um par de brincos de diamante. Escolheu um avaliador renomado, um senhor de idade com reputação de integridade e sigilo, localizado em um prédio comercial discreto na Avenida Paulista. A tensão na sala de avaliação era palpável. Enquanto o homem examinava as peças com sua lupa, o coração de Maria Luísa batia na garganta. "Minha senhora", disse ele finalmente, erguendo os olhos por cima dos óculos, "estas são peças extraordinárias. Ouro de 18 quilates, trabalho manual do final do Império. As gemas são de qualidade excepcional. De onde, se me permite perguntar, veio tal herança de família?" Maria Luísa recitou a história que ensaiara. Um legado de uma tia-avó reclusa, encontrado em um baú antigo. O avaliador assentiu, respeitando sua privacidade. "Apenas estas 3 peças", ele continuou, fazendo anotações em um bloco, "tem um valor de mercado conservador em torno de R$800 mil. Maria Luísa sentiu o chão fugir de seus pés. 800 mil por 3 peças. A arca inteira. O valor era astronômico, certamente ultrapassando os 10 milhões de reais que ela estimara em seus sonhos mais loucos. A volta para Ouro Preto foi a de uma nova mulher. A confirmação do valor mudou tudo. Ela não era mais uma vítima esperando por justiça. Era uma estrategista com recursos quase ilimitados. O primeiro passo foi vender apenas o broche de esmeraldas, uma transação sigilosa que lhe rendeu mais de R$200 mil em dinheiro vivo. Com esse capital inicial, ela abriu uma conta em um banco digital, longe dos olhos curiosos do gerente do banco de sua cidade natal. Contratou também em São Paulo uma advogada especializada em planejamento patrimonial e uma consultora de investimentos. Para elas, ela era apenas uma viúva que recebera um seguro de vida substancial e queria administrar seus recursos com inteligência. Ninguém precisava saber da origem rocambolesca da fortuna. Enquanto o dinheiro começava a trabalhar para ela em fundos de investimento seguros e diversificados, Maria Luísa mantinha sua fachada de pobreza em Ouro Preto. Continuava a viver na casinha, a usar roupas simples, a receber as visitas de André com a mesma gratidão de antes. Para o mundo, ela ainda era a coitada, mas, secretamente, sua vida se transformava. Ela instalou um sistema de segurança discreto na casa, comprou um pequeno notebook para gerenciar suas finanças online e começou a estudar. Lia sobre investimentos, direito imobiliário, história da arte. Cada livro que devorava, cada artigo que lia, era uma arma que adicionava ao seu arsenal. Ela não queria apenas ser rica, queria ser sábia, inabalável. Enquanto isso, a vida de Augusto, o barão moderno, seguia a trajetória oposta. A ostentação nas redes sociais, que antes a feria, agora era um espetáculo que ela observava com o distanciamento clínico de uma pesquisadora. Ela via os sinais da derrocada que ele mesmo não enxergava. As viagens cada vez mais extravagantes, os carros trocados a cada 3 meses, os negócios de oportunidade com sócios de reputação duvidosa. Augusto era como um homem se afogando que confundia o espetar da água com natação. Ele estava queimando a fortuna que roubara com a fúria de quem teme o amanhã. André, em suas visitas, trazia os relatos da implosão em câmera lenta. "Mãe, o pai está descontrolado.
Vendeu o apartamento da praia para investir numa startup de criptomoedas que um amigo da balada indicou. Ele está fazendo festas que duram dias. Acho que ele não tem mais noção do dinheiro. Maria Luísa ouvia, assentia e oferecia ao filho um prato de comida quente. Ela não sentia alegria pela ruína iminente de Augusto, mas uma espécie de justiça poética, fria e inevitável. Ele estava apenas seguindo o roteiro escrito por todos os tolos arrogantes que vieram antes dele. Ela, por outro lado, seguia o roteiro de Isabel de Alcântara, mas com uma diferença crucial. Ela estava determinada a escrever um final diferente. Um final onde a mulher não desaparece, mas se ergue. Um final onde a liberdade não é um sonho, mas uma realidade construída com paciência, inteligência e o poder silencioso de um segredo bem guardado. A virada estava completa. A caça, sem que o caçador soubesse, havia se tornado a caçadora. E ela estava apenas esperando o momento certo para dar o checkmate. O tempo, para Maria Luísa, tornou-se um aliado, um artesão paciente que tecia sua nova realidade fio a fio, longe dos olhos do mundo. Enquanto ela, na quietude de sua casinha em Ouro Preto, transformava o tesouro de Isabel em uma fortaleza financeira e intelectual, o universo de Augusto se desintegrava em um espetáculo ruidoso e patético. A queda não foi um evento singular, um raio em céu azul, mas uma erosão lenta e progressiva, como uma falésia sendo devorada pelo mar implacável de suas próprias decisões. A fortuna que ele roubara, que parecia infinita, revelou-se finita diante da magnitude de sua arrogância e de sua fome insaciável por validação. Os primeiros tremores foram sutis. As viagens internacionais deram lugar a fins de semana em resorts caros no litoral brasileiro. O carro esportivo importado foi trocado por um modelo de luxo nacional, ainda ostensivo, mas um degrau abaixo na escada da opulência. As mulheres jovens e deslumbrantes, com seus radares aguçados para a prosperidade, começaram a se afastar, substituídas por outras, menos exigentes, mas igualmente transitórias. Augusto, cego pelo próprio ego, não via isso como um declínio, mas como um ajuste estratégico. Ele dizia aos poucos amigos que lhe restavam que estava diversificando, explorando novos mercados. Mas a verdade era que os alicerces de seu império de areia estavam cedendo. A startup de criptomoedas, o investimento milagroso que prometia multiplicar seu capital, revelou-se um esquema fraudulento, engolindo quase R$1 milhão em um piscar de olhos. O restaurante da moda no qual se tornara sócio, mais para ter uma mesa cativa do que por visão de negócio, faliu em menos de um ano, deixando um rastro de dívidas trabalhistas. As festas, antes eventos épicos que paravam a cidade, tornaram-se encontros melancólicos, com mais garçons do que convidados, onde Augusto, com a voz embargada pelo álcool, contava histórias de um sucesso que já soava como um eco distante. Ele se tornara uma caricatura de si mesmo, o novo rico que vira um novo pobre, um Ícaro que voara perto demais do sol com asas de cera roubada. André, o filho, era o cronista relutante dessa tragédia. Em suas visitas a Ouro Preto, seu semblante era cada vez mais sombrio. "Mãe, é pior do que eu pensava", ele confessou em uma tarde, enquanto ajudava a lixar uma velha cômoda que Maria Luísa decidira restaurar. "O pai está vendendo os móveis de casa. Os oficiais de justiça apareceram lá na semana passada. Ele está devendo para todo mundo, desde o banco até o agiota do bairro. Ele me ligou ontem, bêbado, pedindo dinheiro. Eu disse que não tinha e ele me chamou de ingrato." Cada palavra de André era um prego no caixão da imagem que ele um dia tivera do pai. Maria Luísa ouvia em silêncio, seu coração dividido entre uma justiça fria e a dor de ver o sofrimento do filho que amava o pai apesar de tudo. O golpe de misericórdia veio 6 meses depois.
Augusto, sem um tostão, despejado do apartamento de luxo onde vivia, perdeu tudo. Os carros, as roupas de grife, os relógios caros, tudo fora liquidado para pagar uma fração de suas dívidas. Os amigos desapareceram, as amantes se evaporaram. Ele estava sozinho, quebrado e humilhado, um rei deposto vagando pelo reino que ele mesmo destruíra. E foi nesse estado de desespero absoluto que ele se lembrou da única pessoa que sempre estivera lá, a pessoa que ele descartara como um objeto inútil. Uma noite, o som de um carro velho e engasgado parou em frente à casinha de Maria Luísa. Ela soube, antes mesmo de olhar pela janela, quem era. A figura que saiu do veículo era uma sombra do homem que ela conhecera. Magro, com os ombros curvados, vestindo roupas amassadas e baratas, Augusto parecia ter envelhecido 10 anos em um. Ele caminhou até a porta com a hesitação de um mendigo, o mesmo homem que meses antes a expulsara de sua própria vida com a arrogância de um imperador. Maria Luísa abriu a porta. Ela não sentiu ódio, nem pena, apenas uma calma profunda. A calma de quem observa o desfecho inevitável de uma longa história. Eles se encararam por um momento que pareceu uma eternidade. Nos olhos dele ela não viu o predador, mas a presa, acuada e aterrorizada. Maria Luísa, ele começou, a voz rouca, fraca. Eu cometi um erro terrível. Eu perdi tudo. Ele esperava lágrimas, recriminações, um grito de "eu te avisei", mas encontrou apenas o silêncio dela, um silêncio que era mais poderoso do que qualquer palavra. "Eu preciso de ajuda", ele continuou, a voz embargada, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto abatido. "Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Eu preciso de você." A frase que um dia a teria feito derreter, agora soava oca, patética. Ele não precisava dela. Precisava de um bote salva-vidas, e ela era o único à vista. Foi então que ela falou, a voz firme como o aço, cada palavra pesada com a memória de sua própria dor. "Você precisa de mim", ela repetiu, um leve traço de ironia em seu tom. "Quando eu precisei de você, Augusto, onde você estava? Quando eu chorei no chão desta mesma casa, sem luz, sem água, sem um centavo no bolso, você se importou? Não. Você estava em iates, brindando a sua liberdade. Assim como você me deixou sem nada, eu não posso te ajudar. Cada um colhe o que planta." As palavras o atingiram como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, o rosto uma máscara de choque e desespero. A porta se fechou, deixando-o do lado de fora na escuridão, sozinho com os fantasmas de suas escolhas. Mas a história não terminaria ali. No dia seguinte, o telefone de Maria Luísa tocou. Era André. Sua voz era um misto de angústia e súplica. "Mãe, eu sei o que o pai fez. Eu sei que ele não merece nada, mas ele está destruído. Ele está dormindo no carro. Ele é meu pai. Por favor, mãe, não seja como ele foi. Não se rebaixe ao nível dele. Mostre que você é melhor. Não por ele, mas por você. Por mim." O apelo do filho foi a única arma capaz de penetrar na armadura de Maria Luísa. Ela olhou ao redor, para a casinha que se tornara seu santuário, para a luz do sol que entrava pela janela, para a vida que construíra das cinzas. André tinha razão. Vingar-se seria se igualar a Augusto, seria permitir que a crueldade dele a definisse. Sua vitória não estava em esmagá-lo, mas em se erguer acima dele, em ser a pessoa que ele nunca fora capaz de ser. Forte, mas não cruel. Justa, mas não impiedosa. Com o coração dividido entre a memória da dor e a compaixão pelo filho, ela tomou uma decisão. Ligou para André. "Filho, eu não quero mais ver seu pai. Nunca mais. Mas não vou deixá-lo na miséria absoluta. Vou te dar todos os meses o valor de um salário mínimo. Você entregará a ele. É uma pensão. Não é um presente. É o suficiente para que ele tenha um teto e não passe fome. É a minha condição.
Ele nunca saberá diretamente de mim, e eu nunca mais quero ouvir o nome dele. Era uma solução perfeita em sua complexidade, um ato de misericórdia envolto em uma fronteira de aço. Ela o ajudaria, mas de uma distância intransponível, garantindo sua paz sem se entregar à vingança. Era o ponto final, a sua declaração de independência definitiva. Ela não estava apenas fechando um capítulo, estava escrevendo a lei de seu próprio universo, um universo onde a força e a dignidade reinavam supremas. A decisão de Maria Luísa de conceder a pensão através de André não foi um ato de perdão, mas de soberania. Foi a maneira que encontrou de fechar a porta ao passado sem se tornar prisioneira do ressentimento. Com essa última ponta solta amarrada, ela se sentiu livre para finalmente habitar a vida que vinha construindo em segredo. Os meses que se seguiram foram de uma metamorfose silenciosa e espetacular. Enquanto Augusto aprendia a sobreviver com a frugalidade de um salário mínimo em uma cidade anônima, atormentado pelo fantasma do que perdera, Maria Luísa se preparava para sua apoteose. Ela não queria apenas ser rica, queria que sua vida fosse uma obra de arte, um testemunho de sua resiliência. Usando uma parte de sua fortuna, ela adquiriu um dos mais belos, porém negligenciados, casarões coloniais de Ouro Preto, uma propriedade do século XVIII com um jardim interno que parecia um segredo sussurrado pela história. Por quase um ano, o casarão ficou envolto em tapumes, gerando uma onda de curiosidade na cidade. As pessoas se perguntavam que milionário de fora teria comprado a joia arquitetônica. Ninguém poderia imaginar que a coitada da casinha azul, a mulher abandonada que vivia de forma tão modesta, era a mente e a fortuna por trás da restauração mais meticulosa que a cidade já vira. Maria Luísa contratou os melhores arquitetos, historiadores e artesãos, insistindo que cada detalhe, do assoalho de jacarandá aos afrescos no teto, fosse devolvido à sua glória original, mas com toques de modernidade e conforto que refletiam sua própria alma, forte, clássica, mas inegavelmente contemporânea. Ela não estava apenas reformando uma casa, estava reconstruindo a si mesma em forma de arquitetura. A revelação aconteceu em uma noite de primavera, em um evento de gala para celebrar a reabertura do casarão como um novo centro cultural e residência privada. O convite, enviado para as figuras mais influentes da cidade, para a imprensa e para sua família, trazia apenas o nome da Fundação Alcântara, uma homenagem silenciosa a Isabel. Quando os convidados chegaram, foram recebidos por um espetáculo de elegância e bom gosto. O casarão brilhava, a música clássica flutuava pelo ar e o jardim interno, iluminado por luzes âmbar, era um paraíso. Todos se perguntavam quem seria a anfitriã misteriosa. E então, no topo da grande escadaria, ela apareceu. Maria Luísa. Não a mulher curvada pela dor, mas uma visão. Usava um vestido de corte simples e elegante, de um azul profundo que lembrava a noite, e como única joia, um deslumbrante colar de diamantes que pertencera a Isabel de Alcântara. Seu cabelo estava preso em um coque sofisticado, e seu sorriso era sereno, o sorriso de uma rainha em seu próprio castelo. O silêncio que se abateu sobre o salão foi mais eloquente que qualquer aplauso. As pessoas olhavam dela para André, que estava ao seu lado com um orgulho que mal cabia no peito. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de todos. A mulher que fora humilhada, descartada e deixada sem nada, havia retornado não como uma sobrevivente, mas como uma força da natureza. A reviravolta era tão completa, tão cinematográfica, que parecia ficção. A história se espalhou por Ouro Preto como fogo em palha seca, a herança secreta, a inteligência para investir, a discrição para esperar o momento certo. Maria Luísa não era mais a coitada. Ela se tornou a Dama de Ouro,
um símbolo de força, dignidade e da capacidade infinita de recomeçar. Ela não precisou contar sua história. A casa contava por ela. Cada detalhe era uma declaração de sua vitória. Augusto, por sua vez, ouviu a notícia de longe, através de um recorte de jornal que alguém lhe mostrou. A foto de Maria Luísa, radiante e poderosa, foi sua sentença final. Não era uma sentença de prisão, mas de irrelevância. Ele percebeu, com uma clareza que a bebida não conseguia mais turvar, a verdadeira dimensão do que havia perdido. Não era o dinheiro, mas a mulher, a parceira, a amiga, a arquiteta de sua vida, a quem ele demolira por pura ganância. Ele continuou a viver sua vida modesta, um fantasma assombrado não pela pobreza, mas pelo arrependimento. Um espectro de um homem que trocara um tesouro real por um punhado de moedas falsas. Maria Luísa, em sua nova vida, encontrou uma paz que o dinheiro não podia comprar, mas que sua independência lhe permitiu cultivar. Ela administrava a fundação, promovia artistas locais, viajava pelo mundo, não para ostentar, mas para aprender. E em suas noites tranquilas, sentada na varanda de seu casarão, olhando para as luzes de ouro preto, ela sabia que sua vitória não fora sobre Augusto, fora sobre o medo, sobre a desesperança. Ela venceu no momento em que decidiu limpar o chão de uma casinha em ruínas, no momento em que escolheu a dignidade em vez da vingança. Ela honrara o legado de Isabel de Alcântara da forma mais completa possível. Usara as chaves não apenas para abrir as portas da riqueza, mas para libertar sua própria alma. E ao fazer isso, tornou-se a prova viva de que ninguém, absolutamente ninguém, pode destruir uma mulher que tem a coragem de se reconstruir, tijolo por tijolo. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes. Deixa seu like e até o próximo vídeo.